E aí, pessoal? Sala de estudo de hoje, iremos falar de patologia básica, certo? Aqui é o nosso canal, já conhece, Nursing Academy. Hoje a gente vai falar de reparo tecidual, como a gente mencionou no vídeo passado, tá? Então, sem enrolar, se ajeita na cadeira, separa o material, faz aquele lanchinho saudável e vem comigo. Então, para a gente começar, iremos falar aqui do reparo tecidual e a gente já divide ele em três processos, que vão ser hemostasia, que é o estancamento do sangue, tá? A inflamação e o reparo. E o reparo pode ser ou regeneração ou cicatrização, dependendo do tamanho da lesão e da profundidade dessa lesão, tá? Então, para começar, vamos falar sobre hemostasia, que é o estancamento do sangue. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente tem um tecido lesionado, né? Houve um corte aqui, e aí você tá tendo aqui um extravasamento de sangue, ou seja, uma hemorragia aqui, tá? E aí, em primeiro momento, você vai ter o quê? A chegada, ó, de plaquetas, tá? As plaquetas vão começar a se aglomerar nessa região lesionada. Nesse momento aqui também, a gente tem a ação de algumas proteínas plasmáticas. E uma delas está aqui, ó, a protrombina. Tá bom? Depois desse momento, a gente vai ter esse processo aqui, ó. As plaquetas, elas formam um tampão. E é justamente para estancar o sangue, tá? Então começa a acumular muitas plaquetas nesse local. E aí, logo depois, pela liberação de algumas substâncias, começa a formar esse coágulo, que é um monte de hemácias, fibrinas, tá? Que as fibrinas são proteínas também aqui do plasma, tá? Pela ação do fibrinogênio, tudo bem? Então, vai ter um monte de proteína, que é essas aqui, ó, essas fininhas. Vai ter um monte de hemácias, que são essas células maiores aqui, e um monte de plaqueta. Tudo isso daqui vai formar o coágulo e vai fazer com que o sangramento pare, certo? Então, isso é hemostasia. É a primeira parte do processo de reparo tecidual. Precisa haver isso antes de qualquer coisa, certo? Seguindo, a gente vai ter a inflamação. E o que é a inflamação? Já falamos dela, todos os processos da inflamação na sala de estudo sobre a inflamação. Então aqui eu não vou me atentar muito, tá? É só a mesma imagem que eu utilizei para fazer a outra sala de estudo. Então só falar rapidinho aqui o que é que acontece depois da lesão, né? A gente vai ter liberação de mediadores químicos para fazer a vasodilatação. Vamos ter também a diapedese, né? E aí vai ter a eliminação dos agentes bacterianos e depois a fagocitose de outros elementos para poder ter o reparo, certo? Então, aqui é o momento de inflamação e acontece todo o processo que a gente já mencionou no vídeo passado. Então, inflamação faz parte do processo do reparo, certo? Então, vou apagar esse pedacinho aqui e vamos seguir, que é a última etapa. Qual é essa etapa? É a etapa do reparo propriamente dito. Então, houve a inflamação, houve todo aquele processo e aí chegou no momento de reparar, de remodelar o tecido, certo? Então, aqui, ó, eu fiz um esqueminha aqui. Por quê? Porque na hora a gente vai ter lá, ó, a lesão celular, vamos ter a inflamação, e aí nesse momento de reparo aqui, ou ele vai ser uma regeneração ou ele vai ser uma cicatrização. E a principal diferença entre esses dois processos aqui é que na regeneração
a gente vai ter a substituição desse tecido lesionado por um mesmo tecido, tá? Então, essa é a principal diferença. A substituição do tecido lesionado na regeneração, ela é feita pelo mesmo tecido, ou seja, vai ter a mesma forma e a mesma função. Então, nesse tipo de reparo aqui, a gente tem a substituição completa do tecido sem deixar marca. E nesse momento aqui, até quando você tem faz um corte no braço, alguma coisa, quando esse processo termina, você não consegue nem mais ver onde foi o corte que aconteceu. Tá? Então, isso daqui é a regeneração. Por quê? Porque ela vai ser substituída por um mesmo tecido. Vai ter a mesma forma e a mesma função. Normalmente, as células que têm essa habilidade de fazer essa regeneração são células que a gente chama de células lábeis, tá? Porque elas têm essa capacidade de proliferação contínua, tá? Onde que a gente encontra normalmente essas células aí? No tecido epitelial de revestimento, tá? Ou nas mucosas. Então, você tem diversos tipos de lesões acontecendo diariamente e você tem um reparo delas sobre esse processo aqui de regeneração e você depois não consegue nem ver onde foi, certo? Por outro lado, você tem a cicatrização. Esse processo de cicatrização, iremos fazer um vídeo sobre ele somente, porque ele tem outros processos aqui, tá? Mas já adiantando, o que acontece aqui? Existe a substituição desse tecido por um outro tecido conjuntivo, tá? Diferente do que estava lá. E aí, por que isso vai acontecer? Porque nesse processo aqui, a lesão ela é bem maior, tá? Ela é maior no sentido dessa fenda, do espaço entre as bordas da lesão, tá? E a profundidade também importa nesse momento aqui, tá? E essa cicatrização ela é caracterizada pela presença de fibroblastos, tá? É um processo bem maior e também, pelo próprio nome aqui, no final, você vai ter o quê? Uma cicatriz, que ela pode, lá na frente, até reduzir de tamanho, em algumas vezes, sumir, desaparecer. Mas, no comum, se você tiver um processo de reparo por cicatrização, você vai ter realmente uma cicatriz naquele local. O que é essa cicatriz? É um tecido conjuntivo que não é daquele local. Por isso ficou o formato dessa cicatriz aí. Tudo bem? Então, esses são os três processos do reparo. E a finalização deles é ou regeneração ou cicatrização. E nesse momento de cicatrização, a gente vai falar mais sobre ele mais para frente. Tá? Então, essa é a sala de estudo de hoje sobre reparo tecidual. E por hoje é só. Até a próxima, pessoal!